E aí, pessoal, vamos começar a gravação de mais um podcast Os Sócios. Dessa vez com um tema muito bacana e com convidados ilustres aqui. Eu fiz questão de tentar chamar alguns dos melhores educadores financeiros do Brasil. Não consegui, mas trouxe vários amigos meus para falar sobre esse tema. Lúcio foi foda. Eu queria começar aqui primeiro elogiando minha esposa, linda, Boludinha, que é a nossa host do podcast também. Tudo bom, Boludinha? Hoje eu vou fazer o papel de vocês aí que não entendem muito sobre o negócio, apesar de eu entender bastante, eu vou fingir que eu não entendo. Mentira, eu entendo mais ou menos. Malu é do tipo de investidor que só investe naquilo que conhece a fundo. Indústrias de armas, jogos, maconha, drogas, né? São os investimentos. Diversão e... Pois é. Mentira. Mas estamos aqui com vários convidados. Primeiro, Lucas Pitmani. Tudo bom, Pit? Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado. Foi pai há pouco tempo, né? Foi, sim. Como é que Parabéns, tá sendo aí, Pete. cara? Os créditos das minhas olheiras é o meu filho. Obrigado, filho. Tá sendo puxado. Mas o bom é que eu virei um pai responsável. Agora eu tomo Guaraná em horário de trabalho. Entendi. Então, é isso. É um desafio novo. Quem tá Às vezes é acompanhando aí a versão por vídeo pode ver que a gente tá todo mundo com água, café e o Pete tem um líquido diferente ali, inflamável do lado dele, né? bom. Espero não me queimar no primeiro Que episódio. seja eu a participo. primeira de muitos. Não, você veio pra isso mesmo. Obrigado. É que tinha que escolher um personagem, falou assim, porra, vamos escolher alguém que se queime. Você colocou eu aqui pela mesma razão. Excelente. Estamos também com o Raul Sena, também conhecido como Raul Sardinha, né, Raul? Caralho, que nome horrível. E pior que as pessoas realmente me chamam assim porque acham que é meu nome, cara. Porque eu inventei de colocar o nome do canal Investidor Sardinha. Eu nunca pensei que isso ia virar bullying na minha vida, né? A pessoa chega de novo e fala Sardinha. Eu falei, caralho, tá todo mundo sabendo, né? Tá todo sabendo que eu zerei. Então é Velho. Raul Sena, é isso, gente. Não, mas por quê? Porque sardinha na parte do mercado financeiro não é uma coisa ofensivo. legal, né? É, exato. Só que o detalhe é o seguinte, as pessoas não falam pessoas essa não parte. sabiam disso. Não sabem, só que o detalhe é ofensivo, só que tinha na época que eu comecei a criar conteúdo, tinha já, sei lá, umas 20 mil buscas dessa palavra-chave. Eu falei, cara, se eu consigo ficar maior que essa palavra-chave, eu ganho esses inscritos que buscam isso no... Raul é o cara dos Entendi. dados, né? É, o Raul é o cara dos dados. Bacana, Raul. E também estamos aqui com o Fábio Holder, criador do canal do Holder. Valeu E aí, demais Fábio, pelo tudo bom, convite, Perini, Malu. Tamo aí, eu tô meio perdido, não sei se eu olho pra cá, se eu olho pra cá. Olhe pra onde você Onde quiser, onde seu aqui a coração gente é mandar, livre. Fábio, seja livre. Sinta-se à vontade, aqui a gente é freestyle. Freestyle. Tamo Mas junto, eu valeu. agradeço muito a presença de vocês. O Fábio veio de Brasília, né, Fábio? Vim de Brasília. E o Raul de Goiânia. É, tem que vir, né? É importante. Eu falei, Inclusive, caralho, a gente tá podcast é um combinando- small cap ali. Falei, cara, depois que vira blue chip, você não pega mais. Eu e o Raul, a gente tá falando, tem tempo, pô, vamos gravar, mas você vai pra Goiânia ou eu vou pra Brasília e tal, não sei o que. Aí a gente tá nessa de marcar e de repente, não, o Raul tá chegando aí. Eu falei, ué. É uma hora pra ir pra Brasília. A primeira vez que eu gravo com o Fábio Holder, que mora do lado da minha casa, é em São Paulo. É isso. Tá, vamos começar então. Quando você tá nos negócios, obrigado, Kaique, por fornecer o Guaraná aqui. Quando você tá nos Vem, negócios, né? tem umas palavras que eu nem Entendi. sabia que eu sabia A falar. primeira pergunta aqui que é o nosso... A gente tem um roteiro hoje, estamos chiques, né? E qual foi o primeiro contato de vocês com o mercado financeiro? A gente pode deixar o Pete começar a estar mais animado, enquanto ele tá lúcido. O meu primeiro contato foi quando a minha escola fez uma excursão pra Bolsa de Valores, cara. Nossa, que diferente eu isso. devia estar na quarta ou quinta série. E naquela Geralmente o época... pessoal vai no Museu do Che Guevara, umas coisas assim no Brasil, né? Minha escola, escola não era tão séria, ruim. É né? São Paulo, né, amor? Ele morava em São Paulo. São Paulo tem essa mente empreendedora. Na né? verdade, eu morava em Santo André, mas era bem perto, aí fizeram essa excursão. Eu era uma criança muito nerd mesmo, assim, sempre gostei de estudar e de números e tal. E o que aconteceu, cara? Naquela... Cara, não vai dar, não. Eu tô aqui super concentrado, tentando... Aí, quando eu cheguei lá na Bolsa, naquela época era pregão ao vivo. Então, Bacana, hein? Ah, a que excursão, legal. ela rodava no andar... Você era bem pequeno, então? Eu Quinta tava na série. quarta ou quinta série. Eu já escolhi ali. A excursão, ela meio que rodava em volta, assim, do pregão. Então, você conseguia ver aquele berreiro que era antigamente. E eu falei, meu Deus, que lugar animal. E eu sempre gostei, sempre me chamou a atenção pessoas que tinham dinheiro. Meu pai e minha mãe não são muito apegados a dinheiro, assim. A gente não era pobre, mas não tinha apego nenhum. Classe média. Classe média bem normal mesmo. E eu sempre que eu vi um cara com um carro foda, eu sempre queria entender o que aquela pessoa fazia. A hora que eu cheguei lá e vi aquele monte de gente berrando, cotação passando na tela, eu falei, é isso que eu quero da minha vida. E aí naquele dia, eu acho que devia ter o quê? Uns 10 anos que tá na quarta série? 10 anos. Naquele dia eu decidi que ia ser economista, porque na minha cabeça de criança tinha que ser economista Pra fazer aquilo. pra trabalhar na Bolsa de Valores. Você fez Então, economia depois? Eu fiz economia. E descobriu que não precisava. Eu descobri que não precisava. Aí o meu primeiro contato, e já foi assim, decisivo pra mim. Aí só que eu queria estar berrando lá, bêbado no pregão e não ter mais
pregão ao vivo, agora é tudo home broker, né? Tá Então, bom no começo dos anos 2000, não lembro. Aí ele largou a bolsa de valores, então, e decidiu que agora ele só vai ficar bebendo aqui de boa. Porque não tem mais pregão ao vivo, eu não vou também. também não. Se é do meu jeito, é do meu jeito. Se não é do meu jeito, eu também não vou. Então, trocaram pelo home broker, bem menos adrenalina, mas bem mais seguro e bem mais transparente. Então, acho que foi uma melhoria aí que fizeram, mas falta um pouco... Romantismo, né? Estragou o sonho de uma criança, mas tudo Estragou bem. o sonho de uma criança, eu tô triste, hoje eu tenho que beber. E esse foi meu primeiro contato. Como é que foi o teu, Fábio? Cara, o meu foi em 2008, quando eu tava entrando na faculdade. Eu decidi fazer engenharia civil. Meio que não sabia o que eu ia fazer na faculdade, tava meio indeciso. Meu pai fez engenharia, meu avô fez engenharia. Eu gostava de número ali, física, matemática. Eu falei, cara, vou fazer engenharia civil. Aí acabei fazendo, nunca trabalhei como engenheiro de fato. Foi até o final? Fui até o final, com a graça do senhor. Pegou o diploma. Mas aí quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ganhar uma grana e tal, eu falei, cara, eu preciso investir isso daqui, o que eu vou fazer? Aí eu falava, eu entrei do jeito que eu acho que a maioria entra, né? Eu falei, bom, eu sou bom de matemática, eu gosto de número. Bolsa, vou pegar esses R$1.000 aqui e transformar em 1 milhão do dia pra noite, né? Eu lembro que na época não tinha canal no YouTube, não tinha informação igual tem hoje na internet sobre investimento de uma forma geral. E já existia YouTube? Eu nem lembro se existia YouTube nessa época. Tinha YouTube, Qual acho que era o YouTube ano? é 2008. Mas era aquele YouTube 1.0, que tinha uns vídeos de 1 minuto. Aí eu lembro que na época eu comprei os livros do Alexander Elder, que era um trader famoso e tal. Eu já li. Era um médico, né, que virou trader. Ele era psiquiatra. Aí eu comecei a ler os livros dele e tal, li bastante coisa sobre trade, nunca cheguei a operar trade. E aí foi quando eu conheci análise fundamentalista. Eu comprei um livro de análise fundamentalista e falei, opa, não é só um númerozinho que fica ali subindo e descendo. Então tem a história por trás da empresa, o que a empresa faz, e essa visão de sócio e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a investir. E aí, só que eu já tava na faculdade, né? E aí eu tava fazendo engenharia e tal, eu acabei me formando, e aí quando eu me formei, eu fui trabalhar no mercado, aí depois de YouTube, e tamo aqui. Você entrou em 2008 antes da crise? Foi depois? Não, foi depois da crise. Foi depois da crise? Eu até brinco com o pessoal hoje, assim, que eu acho que quando a bolsa caiu agora, em 2020, teve aquela queda, chamou muito investidor novo. Porque o pessoal não entende nada de bolsa. Vê só falando bolsa caindo, bolsa caindo, bolsa caindo. É uma coisa que atrai quem não tem familiaridade com aquilo dali. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo em 2008. A bolsa caiu, aquilo lá me chamou a atenção, juntou com tudo isso. E aí foi quando o despertar foi isso. Porque saía toda hora na mídia, né? Bolsa cai mais tantos por cento, circuit break e tal. E aí eu acho que foi um pouco da história, talvez, de alguns que tenham começado agora em 2020, porque a bolsa caiu. Pete, no teu caso, tu começou que ano? A gente não chegou a entrar nisso. Eu me formei em 2010, aí eu fiquei estudando trade 1 ano e meio. Então eu comecei metade de 2011 a operar. Tentei operar day trade durante uns 3, 4 meses. Vi que não funcionava pra mim. Só que eu estudei muita análise gráfica durante esse período. Falei, puta, eu não posso enfiar isso aqui no meio do rabo. Eu preciso usar esse negócio. E aí eu fui alongando o tempo gráfico, virei então um swing trader e fui procurar novos produtos, porque normalmente as pessoas fazem trade com dólar ou com índice. Isso aí era em 2013, então, mais ou menos? 2013 para 2014, eu comecei a estudar contrato de boi e de milho. Por ser commodity agrícola, fica 2 anos subindo, 3 anos caindo. São tendências longuíssimas. Então, como a tendência era mais longa, eu conseguia ficar mais tempo na posição sem gastar corretagem, porque naquela época a corretagem era muito alta. Então, quanto menos operações você fazia, melhor. Só que aí chega um momento... Aí comecei a estudar análise fundamentalista também. Chegou um momento que eu estiquei tanto o gráfico e já estava estudando tanto sobre as empresas, que eu falei, putz, eu acho que a grana mesmo não tá no trade. Pra equities. Vou pegar a grana... migrei para ser sócio de boas empresas mesmo. E para quem não sabe o que é day trade, vale explicar, porque estamos aqui falando para o pessoal leigo, é quando a operação acontece num dia só. Então, compra e vende no mesmo dia. Você de compra, chique, né? Viu como eu sei bastante? Pra quem gosta de perder dinheiro. Mas o importante o importante do day trade é que você, a hora que acaba o dia, a hora que fecha o pregão, você não tem nenhuma posição em aberto. Então, você não dorme com o bumbum na reta. Você sempre dorme Eu acho zerado. que a virada de chave, assim, pro investidor, eu acho que é um processo natural. Primeiro, quando a pessoa... Porque você parar pra pensar a jornada, a pessoa que procura sobre bolsa é alguém que normalmente tá querendo ganhar dinheiro com aquilo, né? Eu acho que é o comum. Eu acho que a virada de chave acontece quando você troca a mentalidade de eu vou usar a bolsa para ganhar dinheiro, viver daquilo dali, eu vou usar aquilo ali como uma forma de juntar recursos pro longo prazo, vindo de origem do meu trabalho, né? Seja você médico, dentista, professor, enfim, você usa aquele veículo, né, para você conseguir construir um patrimônio no longo prazo. E o teu, como é que foi, Raul, o teu começo? Cara, vocês ancoraram muito, né? O sonho de uma criança.
Então, eu, como era diretor de um jornal, cara, olha só, por total praticidade, assim, a gente tinha que abrir, pra fechar a edição do jornal do dia seguinte, você tem que consultar ali os indicadores, né? Então, assim... É bacana falar com que idade você era editor de um jornal. Porque as pessoas devem pensar, que idade tem o Raul? 90 anos. Não, eu tinha ali uns 18 pra 19 anos e eu era diretor de um jornal por mero acidente, né? E aí, assim, eu tava lá... Sobrou aquele cargo e te deram. E você Mentira, tem que não foi vistoriar. bem assim. Não, mas a gente pode falar Eu que foi conheço assim a história porque... Era uma empresa de recuperação judicial. Uma empresa muito complicada, com histórico muito complicado. E, assim, Você conseguiu recuperar só pra saber? Lógico que Ou você afundou? Não. A empresa ainda existe, mas ela nunca melhorou, não. Então é uma situação bem complicada, mas sempre foi. Quando eu entrei já era muito séria a situação já. E aí, nesse jornal, você tem que, quando você vai pra esse cargo onde você vistoria todas as páginas ali, né? Eu cuidava da parte do online, mas eu tenho que vistoriar todos os indicadores, tudo que sai ali, inclusive o caderno de economia, que eu não entendia porcaria nenhuma, né? Então os economistas lá escreviam e tal. Os caras igual o Pete, só que estudou e queria só trabalhar no jornal, não fazer trade. Então os caras ali faziam e eu tinha que olhar se aqueles indicadores estavam corretos. Então eu abria a Infomoney ali, falava, beleza, tá certo, Ibov caiu tanto, subiu tanto, só pra ver se tava certinho, se os caras tinham pego a informação correta ali e colocava. Cara, numa dessa eu abri a Infomoney ali e começou, né? Bolsa de valores, lá o quê? Mercado financeiro. Eu falei, cara, que viagem, cara, que é isso, né? E aí uma hora apareceu um banner, assim, daqueles luminosos e piscantes, né? Ganhe dinheiro na bolsa, né? Aquela coisa, cara, é 2012 isso. Eu peguei, cliquei, tranquilaço, e era uma casa de análise, não vou Achei falar que era o o curso do primo. Não era. Isso é 2012, cara. Daí uma casa de análise, e nessa casa de análise eles me apresentaram ali umas premissas que eu achei geniais na época. Quando você não entende mercado financeiro, é tudo genial. Qualquer tonto que pega, né? Qualquer tonto. Olha que o cara falou, assim, o primeiro banco do Brasil, né? O Banco do Brasil. O cara dando uma cal baseado nisso. Como é que o Banco do Brasil vai quebrar? Não quebra mesmo, mas no sinal o cara me falou ali, não quebrar, não significa que você vai ganhar dinheiro com isso. Caindo 40% em 12 meses não quebra. Dá pra piorar. E aí, tipo assim, Eletropaulo, né? A companhia que abastece o estado de São Paulo. Cara, fazia muito sentido na minha cabeça. Eu falei, porra, São Paulo não vai ficar sem energia, tá ligado? Jamais. É um argumento que é tão absurdo. E logo depois você deu um fogo, cara, né? deu um apagão, tá ligado? É verdade. É Tem muito isso. bom que eu me fudi muito. Aí depois dessas semanas começou aquela crise política da Dilma, a galera protestando, as estatal tudo se afundando. Nossa. E assim, eu tinha grana já, porque eu ganhava relativamente bem. Então, grana para um adolescente, né? Eu tinha ali, uns 40 mil. Então, eu botei 20 mil em cada uma, diversificação total. Você já tinha um dinheiro bom pra época. Tinha, cara. Eu ganhava bem, assim. Então, eu coloquei 20 mil em cada uma, mas aquele era o dinheiro da minha vida. Porque eu sempre fui um cara de guardar dinheiro. Só que eu investia em coisa que o banco me oferecia. Renda fixa de banco, sabe? O cara chega lá e fala assim, você é um cliente bonitinho. Aí eles vão arrumando os nomes, né? Exclusive, Prime, sei lá o quê. Só que aí pra te oferecer coisa merda. Pelo menos era assim antes. Não sei se ainda é. E aí eu ia lá e assinei aquilo e pronto. Tava investindo pelo banco, tinha um dinheiro lá, tirei disso e coloquei na bolsa. Cara, eu prometi pra mim mesmo que nunca mais eu enfiava dinheiro em bolsa de valores. Só que aí, pra não perder mais dinheiro, eu já tinha comprado 2 livros. Eu tinha comprado o livro do Benjamin Graham, Investidor Inteligente. Qualquer lista que você bota no Google te oferece isso. Melhor livro de bolsa. Vai aparecer o Benjamin Graham e depois o Philip Fisher, né? E daí eu comprei o Ações Comuns, Lucros Extraordinários. Cara, eu li... Eu gosto muito desse livro. Então, não, Como eu li... Ações Comuns. Lucros Extraordinários. Ele é do bem Philip menor, Fisher. né? Só que ele é mais técnico. E daí, obviamente, com o tempo eu fui voltando a investir. Cara, mas investir seriamente mesmo, falar que eu invisto mesmo, desde 2014 por aí. Antes eu comprava ação, que é uma coisa bem diferente de investir, assim. Bacana essa distinção que você fez entre isso, porque realmente, pra investir é só colocar um dinheiro ali, né, na bolsa. Comprar ação. Agora, aliás, pra comprar ação, mas pra ser um investidor de fato, pra entender o que está acontecendo, é diferente. Mas eu achei interessante porque todos vocês começaram a investir num período de bolsa em queda. Fábio ainda pegou 2008 talvez numa região mais próxima do fundo, aí 2009 subiu, mas depois foi ladeira abaixo. Comecei, já tava... eu não comecei ali no fundo. Já tava na recuperação. No fundo foi quando eu... que é isso? Aí quando eu vou... Foi mais ali, né? Final de 2008 já tava pra na frente, subidinha. 2009. Já pegou toda a descida da ladeira já. O carrinho da montanha-russa já tava aqui assim, ó. Tava virando já. Já tava descendo de novo. O meu porque começo... Geralmente as pessoas se interessam quando tá subindo, né? Nossa. É o que chama mais atenção. Mas essas quedas muito agudas também chamam muita atenção. O pior foi, por exemplo, 2015, a bolsa caiu forte, o Perini falou, em 2008. Aí recuperou rápido e ficou de 2009 até 2015 caindo devagarzinho. Parecia que ia, não ia. Mas cair devagarinho é pior que cair rápido. É muito pior, pô. muito pior. Cara, e você investe todo mês quando é assim, você vai botando um pouquinho lá todos os meses e cada mês tem menos. É verdade. Cara, o que tá acontecendo? Aí você continua botando, cada vez tem menos. Falei, porque se cai de uma vez, dá uma porrada, depois começa a subir de novo, você fala assim, tá tudo certo, tá voltando ao normal. Agora esse negócio de cair frequente, isso aí desgraça o investidor de longo prazo. E o número cara. de investidores nessa queda lenta diminuiu muito, né? Porque as pessoas falam, porra, me torrou Não só o saco. investidores, número de empresas abrindo capital, todo o mercado foi ficando menor. E
eu comecei a investir, eu dei muita sorte no começo. Na verdade, se falar com a minha família, eles vão falar que desde pequeno eu já falava de dinheiro. Minha avó fala que em 99 eu tava contando dinheiro assim, falando, eu vou ter tantos dólares quando for adulto. Ela falou, mas o real é a nossa moeda. Eu falei, mas o dólar vale mais. Caralho, você fala... Ele inventou essa história. Não, eu tô falando sério. Cara, não é possível isso. Eu lembro quando eu tava vendo televisão que da noite pro dia tinha matéria de jogador de basquete que tinha contrato em dólar e o cara falou, nossa, tô ganhando o dobro agora da noite pro dia. Eu pensei, dólar é melhor do que o real. Então eu falava disso. Eu sempre falei, vou ser rico. E quando eu fui entrar no exército pra ganhar R$400, eu ficava falando, meu primeiro salário eu vou comprar tal coisa. Minha irmã até pergunta, você vai ganhar quanto de primeiro salário? R$10 mil? Eu falava que ia comprar tudo. E no final, como a bolsa tava subindo muito, era o ano de 2006, aí subiu 2006, subiu 2007, meu pai, que nunca investiu, tava investindo em fundos do Banco do Brasil, aqueles fundos de taxa de 4% pra comprar Vale, pra comprar Petrobras. Só que tava subindo 100%. Eu falei, caramba, né? Vou entrar nessa onda. Aí eu coloquei um pouco de dinheiro em um fundo, coloquei R$100, um fundo do Banco Real, em 2 meses virou 140. Comecei a fazer as contas que o Fábio disse. Nossa, vou ficar rico. Já me imaginei na capa da Veja, assim, de lado. Assim. Bruno Perini. Daqui 3 anos, comprou um fundo óbvio. Comprei a ação do Ike Batista, porque saiu o Ike na capa da Veja e ele era o homem mais rico do Brasil. Eu pensei, minha análise fundamentalista, né? Esse cara é muito bom. Se esse cara é tão bom, eu quero ser sócio dele. Aí fui olhar as empresas que ele tinha na bolsa. A única que eu conseguia comprar um lote inteiro era uma mineradora, MMX. Comprei e também subiu quase 100% em um ano. Daí eu falei, meu Deus, esse negócio é maravilhoso. Mas atual que nunca, MMX tá subindo aí. Agora tá. Sem operações. Agora tá. Pois é, né? A troco de nada. E eu lembro que eu comecei a falar com os meus amigos todos de bolsa. Só que no final de 2007 eu tirei o dinheiro pra viajar. E aí em 2008 veio a crise. Eu já não estava mais posicionado, tinha só um pouquinho em bolsa, perdi bem pouco dinheiro. Só que o pessoal que tinha entrado achando que a bolsa era boa, perdeu muito em 2008, todo mundo saiu, ninguém mais voltou. Aí eu vi que eu não era nenhum gênio, comecei a estudar um pouco mais, né, até desenvolver o que eu tenho de filosofia de investimento hoje. Inclusive eu queria fazer essa pergunta para vocês. A gente tava falando de day trade e de ser muito rico. Quando eu comecei a fazer meus primeiros backtests, que são tentativas do que teria ocorrido se eu tivesse feito tais coisas com tais indicadores. Porque o modelo no passado daria certo, você né? faz uma conta de trás para frente. E eu desenvolvi um modelo que eu passaria o Warren Buffett em 5 anos, fazendo day trade com dólar. Juro, deu essa conta. Deu certo, né? Que maravilhoso. Pra aquela realidade deu certo. Eu fiz um modelo também que comprando Bitcoin em 2009, eu estaria bilionário. Mas agora dá certo. Eu tô com um problema para as duas teorias de vocês, é só voltar no tempo agora. Eu falei, eu sou um moleque diferenciado. Você tá louco? Aí meu pai falou, tá, então você vai ser quase mais rico do que o Bill Gates. Eu acho que na época o Bill Gates tinha até mais grana que o Warren Buffett. Então você vai ser mais rico que o Bill Gates. Ele falou, você usou qual software pra fazer essa conta? Falei, o Excel. Ele falou de quem que é? Eu falei do Bill Gates. Ele falou, não vai dar certo. Por motivo ele tem uma puta sacada. Mas ele falou, mas pode tentar. Falei, pai, preciso de dinheiro pra tentar. Ele falou, você não é bateristão? Você não toca bateria? Faz teu show aí e mete a grana. E aí você virou cover do Felipe Dilon durante um tempo. Eu virei cover da Shakira inicialmente. Aí depois foi pro Felipe Dilon. Entendi. Então é isso. Sempre quem começa se acha acima do mercado, né? Não, normal, pô. Aproveitando o gancho aqui do pitch, Vai, se você, conta os se você procurar lá no YouTube, você acha ainda. O quê? Os clipes da sua banda. Não tem lá? Não procurem. Né? Mas eu ia te perguntar uma coisa, aproveitando a sua deixa, Pete, sobre filosofia de investimento. Tá. Quando a gente começa a estudar, e lá no começo também, eu parti dessa premissa de que eu ganharia dinheiro rápido com o mercado. Então, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer, depois desse investimento que deu certo no primeiro ano, que foi até um investimento onde eu nem mexi, porque eu só subia, foi pensar em day trade. E não deu certo pra mim. Aí depois eu fui correr atrás de alguma coisa que eu visse, poxa, fulano e fulano fizeram isso e deu certo. Será que comigo daria certo? Até desenvolveu um tipo de filosofia de investimento. Vocês seguem alguma coisa assim hoje? Uma certa filosofia? O buy and hold, na minha percepção. O que é o buy and hold? Explica pras pessoas. Você compra e você não tem um ponto de saída. Você não, nem se a ação subir muito, nem se ela cair muito, você vai se mexer. Você só mexe quando existe uma alteração, basicamente, no fundamento da empresa. Então, hoje em dia, eu vendo as empresas que eu invisto em apenas 2 situações. Ou quando sobe demais e eu vendo para voltar para o meu controle de risco. Então, por exemplo, quero ter 10% em Itaú. Ele se valorizou muito mais do que a média da minha carteira. Foi para 18% de Itaú na minha carteira. Ele fez essa valorização. Eu vendo para voltar para os 10, que era a minha concentração inicial. Para balancear, não ficar muito alocado. Exatamente, para controle de risco.
e quando a empresa vai pro vinagre mesmo, ou quando eu começo a desconfiar da empresa. Então, tem muita empresa que tá passando por um momento ruim, mas que não sabe se comunicar com o investidor do que tá acontecendo. Então, empresas que se comunicam mal, eu também tendo a cair fora. Dá um exemplo aí, já teve alguma recentemente? Grendene faz 1 ano e meio, mais ou menos, que ela sempre foi uma empresa muito boa, com muito dinheiro em caixa. De 2 anos pra cá, ela começou a piorar. Não sabia explicar se era por causa do setor calçadista, que tava sofrendo alteração. O que você acha dos calçados de Grendene como consumidora, Boldin? Eu odeio fede depois de um tempo, né? Cara, gente, o que é isso? É sem filtro mesmo, né? Mas o produto da Grendene eu nunca achei interessante, porque eu via, por exemplo, lá em casa, minha irmã usava Havaianas, minha mãe usava Havaianas, a Malu usava Havaianas. Agora a Grendene ninguém usava, a Melicinha. Só minha sobrinha de 3 anos gosta de Melissa, que cheira morango. Mas é uma empresa que tinha muito dinheiro em caixa, então quando a renda fixa era bem alta, esse dinheiro que ela tinha em caixa rendia, começou a cair taxa de juros, começou a deteriorar o resultado, então parecia que eu estava investindo numa empresa que era uma rentista e não uma produtora de sapatos. E não é porque você vende que você não é adepto do buy and hold, porque eu não vendi, peguei o dinheiro e fui nas Bahamas tomar caipirosca. Eu substituí por uma empresa que eu gostava mais, eu acho que na época foi Arezzo, dividi metade em Arezzo e metade em Klabin, que não tem nada a ver, mas que eu queria investir na época. Então, acho que o buy and hold é um cara que tá sempre investido, ou seja, sempre posicionado em bolsa e sempre investindo, sempre aportando, enquanto existe o fundamento. Temos eu o acho Fábio que você Holder é mais aqui. value investing aí, hein, pela sua explicação. Não, é porque o buy and hold é uma maneira de lidar, mas a filosofia poderia ser isso, Sim, né? sim. Um vale, um growth. Eu só classifiquei mais o pitch assim, mais por conta dele falar que quando sobe muito, né, ele vende um pouquinho. Então, ali pra manter a gestão de risco. Tem a ver com gestão de risco e não com valuation, porque tem gente que fala, subiu muito, ficou o cara... Ele compara a empresa com a empresa por si só. É mais pessoal, é mais gestão do próprio risco. Né? Eu controlo o meu risco. Quando você fala buy and hold, eu acho que é um termo muito genérico. Eu acho que cabem várias estratégias diferentes embaixo da estratégia geral que a gente chama de buy and hold. Então, quando você fala buy and hold, traduzindo para português, é comprar e segurar. Então, é você investir nas empresas com a mentalidade de sócio e você ganhar no longo prazo, tanto com o crescimento delas, que você vai ver na valorização das ações, quanto com os dividendos que ela paga. Qualquer estratégia que tenha isso no seu cerne, ela é uma estratégia de buy and hold. Agora, dentro do buy and hold, você pode ter uma abordagem talvez mais passiva, de girar muito menos a carteira, uma estratégia talvez um pouco mais ativa, fazendo algum rebalanceamento, ou às vezes trocando algumas posições no meio do caminho, mesmo com a visão de longuíssimo prazo, você pode ter uma carteira um pouco mais ativa, talvez. Acho que ainda caberia dentro do buy and hold. Então, acho que tem... Nuances. Tem nuances dentro E quem explicou foi o Fábio Holder, então eu não vou corrigir. O nome dele é Fábio Holder. Mas você, Fábio, dentro da sua carteira, assim, você tem essa visão de comprar mais, sei lá, empresas descontadas ou empresas que têm um crescimento muito forte, né? Que seria o growth, o velho. Sim, eu tenho... Você fala bastante de factor investing também. Eu tenho um pouco de tudo, assim, na carteira. Quando o Perini fala de growth ou de velho e tudo mais, basicamente quando você investe numa empresa, ou ela vai estar num período de crescimento, que ela está expandindo, está querendo ganhar margem, ganhar mercado, conseguir ter ganho de escala e tudo mais. Então essa empresa tem uma expectativa de crescimento muito grande. Essa empresa normalmente ela não é consolidada, ela é um pouco mais arriscada e ela não paga tanto dividendo porque ela precisa reter para reinvestir para continuar crescendo. Outras empresas, como por exemplo, vamos pegar a Ambev, por exemplo, aqui no Brasil. A Ambev ela tem 60% do market share de cerveja e ela já está em outros países, né? Tá na América do Sul, tá no Canadá. E os países que ela não tá, como por exemplo Estados Unidos, países da Europa, né, as principais economias, a controladora dela tá. Então ela provavelmente não vai para lá. Então ela não tem para onde crescer no mercado de cervejas. Ela também tem um mercado de bebidas não alcoólicas, né? Evitem. É melhor evitar, isso aí faz Mas mal pra saúde. ela não tem para onde crescer mais. Então ela pega todo o caixa dela e distribui em forma de dividendo. Então ela não é uma empresa que vai crescer. Então é importante quando você vai investir na bolsa, que as pessoas às vezes quando estão começando, e eu pensava assim, que investir na bolsa é mais ou menos tudo a mesma coisa. As empresas são tudo mais ou menos a mesma coisa no sentido de que quando você olha só o ticker subindo e caindo todos os dias, parece que é uma coisa meio normal, mas tem uma empresa que é super arriscada e tem uma empresa que é super sólida. Então você saber diferenciar isso, acho que é importante porque você vai adequar o seu perfil. Tem os fundos imobiliários também. Então eu gosto de ter um pouco de tudo. Eu não abro mão de... Por exemplo, eu tenho empresa tipo Ambev na minha carteira e do outro lado eu tenho um Tesla, que é talvez a empresa mais arriscada da minha carteira. Faz parte daquelas que você falou que estão crescendo muito, mas justamente porque crescem muito, o pessoal estima que vai crescer
crescer ainda mais, né? E aí fica com múltiplos muito elevados aí. Né? Historicamente, quando a gente pega a média, vamos falar assim, uma carteira média, uma carteira com 50 ativos. Uma carteira com 50 ativos que tem múltiplos menores, historicamente performou melhor do que uma carteira que tenha empresas com múltiplos maiores. São empresas, porque quando a empresa tem um crescimento muito grande esperado pela frente, o mercado já precifica, o mercado não é idiota, fala, a empresa vai crescer muito, então você paga mais caro. Então, na média, as empresas que você paga mais caro, que são empresas de crescimento, elas performaram pior do que empresas de valor. Só que, pontualmente, quando você vai ver as empresas que mais performaram individualmente, são empresas de crescimento. Então, você se expor de forma muito genérica só a empresa de crescimento, talvez a sua carteira não tenha uma performance tão boa. Mas você incluir algumas empresas específicas, você leva essa sua chance para você talvez ter um ganho maior se você acertar as empresas que vão conseguir entregar. Eu também sou muito dessa filosofia, assim. Eu tenho muitos ativos, mas eu tenho algumas regras muito claras, assim. Eu não vendo empresa quando sobe, então não tem essa parada, subiu, esticou, saiu do potencial que eu deveria, nem eu que vou esteja vender. Estimada 25 mil vezes os lucros. Cara, tipo o Banco Inter. Não, é muito. Eu ainda não vendi, por exemplo. Já estava esticado há muito tempo, né? Eu não tenho. Não, e pode continuar esticado durante mais tempo, a gente não sabe, né? Eu nunca faço esse tipo de venda porque eu tenho medo da famosa dor de corno. Daí eu vendo a empresa agora. E assim, se você pegar e vender uma empresa na hora que ela estica os múltiplos, você nunca teria feito parte de nenhuma das empresas que mais cresceram. Então acho que vender prematuramente é tão errado quanto comprar uma ação ruim. Na minha opinião, eu perco o dinheiro do mesmo jeito. Então eu tento não vender, a não ser que realmente a empresa tenha uma degradação dos fundamentos que já estavam quando eu comecei a investir nela. Então, por exemplo, uma empresa que dava lucro começou a dar prejuízo. Nesse caso, eu cogito começar a vender a empresa. E não desfaço da posição de uma vez também. E eu divido minha carteira muito parecido com o que o Fábio falou. Então, eu tenho tanto empresas historicamente muito antigas, 120 anos a empresa, 130 anos. Essa é uma coisa muito importante para mim. E eu só invisto em empresas que têm um grande braço de pesquisa e desenvolvimento. E lá atrás, cara, eu vou olhar lá a Klabin, sei lá, cara, 90 anos atrás a Klabin começa a produzir algum produto que não era produzido naquela época. Então, eu olho muito para a história da empresa e eu tento imaginar que ela tende a repetir isso, né? A empresa que já fez isso várias vezes e que costuma ter um grande histórico de pesquisa e desenvolvimento, ela tem um percentual maior da minha carteira do que as que não tem. Cara, eu queria fazer uma indicação aqui de um sistema grátis que a gente lá na Inside bancou um programador para fazer um sistema de rebalanceamento automático, que ele te fala o que você está sobreposicionado e o que você deve principalmente comprar. A gente sempre acredita que a pessoa tem que rebalancear a carteira principalmente via aportes, e é grátis, chama carteiraholder.com.br. Ajuda muito na hora de você tomar a decisão, porque ela, a partir das porcentagens que você coloca como ideal, ela vê como está a sua carteira e o que você deve fazer, quais devem ser os aportes que você deve priorizar no futuro. Então, fazendo um jabá grátis que não faz sentido nenhum. Beleza, depois, Kaique, dá uma cortada, porque provavelmente ele quer capturar o e-mail das pessoas. Nossa, Mas o que eu ia perguntar é o seguinte, sobre essa questão, você falou que faz o rebalanceamento, por exemplo, se algo subiu, ficou com muito peso na sua carteira, você vende. Pra voltar, né? Isso, pra voltar. Uhum. O Fábio falou, por exemplo, que ele gosta de ter uma carteira muito diversificada, o Raul também falou de fundo imobiliário, que também faz parte dessa diversificação. E aqui o nosso tema hoje é sobre renda variável, assim. E o que mais vocês têm na carteira? Como é que você faz para diversificar? Por exemplo, quando você falou essa questão de vender alguma coisa que subiu muito para rebalancear, eu pensei imediatamente na minha posição em Bitcoin. Ano passado, durante, se não me engano, no mês de maio, durante 24 dias seguidos, eu comprei entre 0,5 e 1,5 Bitcoin. E se eu não tivesse vendido nada, minha carteira hoje seria 95% Bitcoin. Porque o negócio subiu pra caramba e o restante ficou mais ou menos parado de lado. Mas não fica saudável, né, Bruno? Eu fui obrigado a vender. Só que lógico que sendo Muito obrigado risco. a vender, eu teria um resultado menor do que eu tive ao longo do tempo. Mas eu só sei que esse resultado aconteceu agora, né? Lá atrás poderia não ter acontecido. Dentro disso, né, de rebalanceamento, de venda, quais critérios vocês usam? Porque tem muita gente que coloca lá simplesmente... É difícil colocar uma fórmula que funcione pra todos, mas vende aquilo que subiu muito pra você comprar daquilo que caiu. Só que às vezes isso pode ser equivalente a pegar um jardim, cortar suas rosas para regar as ervas daninhas, né? Eu acho que é exatamente isso. Vai Então, pegar. como não fazer isso? Qual é a fórmula de vocês? Você simplesmente não faz, você deixa. Cara, eu não faço. Você bota um dinheiro, seleção natural, Mas toda vez que a gente cresceu. pega todo mundo que faz esse tipo de rebalanceamento vendendo sempre o que tá subindo, né? Você vai olhar historicamente, cara, você vai perder, porque não tem como. Se você montou uma carteira muito bem desenhada ali, com boas empresas e tudo, a tendência é que no longo prazo essas empresas se tornem cada vez melhores. Agora, por exemplo, Bitcoin.
Bitcoin. Eu vendo. Bitcoin não é uma empresa. Aquilo não é um ativo. Eu vendo ouro. Só varia, mas não tem nada a ver. Não gera fluxo de caixa. Você tem o dólar tá mais alto, eu tô no momento que eu posso aproveitar a oportunidade real, eu vendo. Isso não é uma empresa. Agora, quando você olha para uma empresa, você tem Bitcoin na rua? Tem pra caramba e acabou acontecendo isso comigo, né? Por exemplo, na carteira do canal, que é uma carteira pública que eu tenho, cara, tá 60% Bitcoin. Mas assim, eu não estou pensando em vender ainda porque eu não acho que chegou no ponto que eu teria esse problema. Aquilo não representa o todo da minha carteira, né? Então assim... sua carteira não é seu patrimônio, mas né? vamos supor que aquela carteira que você tem lá, que é 60% Bitcoin, que você a minha pessoal tá pior que aquilo. Eu não vendi. Mas é muita concentração, você concorda? Se a sua carteira fosse todo o seu patrimônio. Mas é muito dinheiro também, né? Então, assim, se você partir do ponto que a outra metade do patrimônio, se sobrar só ela, pra mim também tá bom, já era assim antes. Mas o Bruno tá falando isso, mas ele também não conseguiu vender tudo do Bitcoin que ele gostaria. Mas eu ganhei mais dinheiro. Eu fiz ao contrário, eu comprei Entendi. de outras coisas. Eu ia né? Mas talvez fosse mais inteligente ter comprado mais Bitcoin falando, hoje. Um pouco de Bitcoin eu vendi. Um pouco de Bitcoin eu vendi agora nessa também. última alta. Então, assim, um pouco. Mas assim, cara, se eu falar que eu consegui diminuir minha exposição, eu tô sendo ridículo. Eu não consegui. Até porque, cara, pra diminuir isso eu ia ter que pagar uma bica de imposto e um monte de coisa. E eu não acredito mais no real do que no Bitcoin. Eu tenho esse problema. Eu não acredito. Tem sabe? isso. Eu não quero esse dinheiro em reais. Eu prefiro ele em Bitcoin. Mas mantendo meu compromisso de trazer um negócio mais palpável, até queria voltar um pouco aqui, que vocês começaram a falar das ações e tal. Eu acho que tem muita gente que não entende, quando a gente fala de bolsa, o porquê investir, porque boa parte de vocês aqui, pelo que eu entendi, vocês vão lá, colocam um dinheiro e nunca tiram esse dinheiro de lá, né? Quando, por exemplo, pouco, né? quando tira bem pouco. E quando valoriza, recebe dividendo, né, usa pra comprar mais ação. Exato. E aí as pessoas não entendem muito. Não, como assim você vai investir na bolsa, sendo que você nunca tira o dinheiro de lá, né? Essa pergunta é muito boa. Como que as pessoas, teoricamente, ficam mais ricas investindo na bolsa se elas nunca bota o dinheiro lá e nunca usa. E nunca tira, né? Então a pessoa, eu acho que o meu público não entende muito isso. Então assim, eu acho que eu gosto de fazer uma analogia que é como se fosse analogia com imóvel. O brasileiro adora investir em imóvel. Só pra você comprar um imóvel, uma kitnet, não sei aqui em São Paulo, mas por exemplo, lá em Brasília, pra você comprar uma kitnet bem localizada de 30 metros quadrados é R$400 mil. Aqui não é muito diferente. Na região realmente 30 metros quadrados por 400 mil. nobre de São Paulo, talvez seja mais barato. Brasília eu acho que é mais caro ainda. Aqui em São Paulo a gente decidiu chamar de estúdio pra colocar um preço ainda maior. São Paulo tem isso. Você muda o nome da coisa, ela dobra de preço. Exato. Você investe, vamos lá, X no imóvel, você vai receber aluguel ali, em tese, todos os meses. Você vai juntando aquele aluguel, depois de um tempo você junta mais dinheiro, compra outro imóvel e daqui 30, 40, 50 anos você vai ter um monte de imóvel espalhado que vai estar te pagando aluguel. E aí você usa esse dinheiro do jeito que você quiser. A analogia com as ações seria mais ou menos a mesma coisa. Você vai investindo, as empresas vão pagando dividendo. E aí, só que a vantagem das ações e dos fundos imobiliários, por exemplo, é que com R$10, R$100, R$200, você consegue comprar um pedacinho daquele ativo. O imóvel não, você tem que dispor uma quantidade muito grande. O imóvel ele não tem liquidez nenhuma, então você precisar vender do dia para noite, ou você vai ter que jogar o preço lá embaixo ou não vende. As ações você vende a hora que você quiser, né? Apesar da ideia não ser essa. Mas acho que a filosofia e a mentalidade de investimento por trás é essa. É você ir construindo um patrimônio naquilo dali. O grande lance é que empresas de growth hoje podem ser empresas de dividendo amanhã. A Amazon, por exemplo, nunca pagou dividendo. E a Amazon é uma das maiores empresas do mundo. E continua não pagando, porque eles estão achando um lugar ainda para crescer. Mas se você não é um empreendedor brilhante, tente se tornar sócio dos mais brilhantes que existem. Dos melhores do mundo, né? E você pode ir dos melhores do Brasil, depois melhores do mundo, e aí você vai conseguindo. Eu gosto de uma coisa que o Bruno fala, que ele investe em ações, não sei se é só em ações, mas no geral, porque é para dar, não é uma forma de ganhar mais dinheiro, mas de sustentar o dinheiro que a gente tem. Preservação de preservação aumento, de capital, né? Não, eu penso muito mais primeiro em preservação, depois em aumento, e talvez até na multiplicação muito grande, que pode acontecer nessas empresas que crescem muito, mas como o Fábio também já falou, se eu não me engano aqui agora há pouco, é para ganhar dinheiro com trabalho, e aí você usa o mercado para isso, né? Sim. É uma virada de chave que deu na minha cabeça lá atrás, não é para ganhar dinheiro com o mercado. Com o mercado, ganha exato. com trabalho e use o mercado para preservar e aumentar. Mas sobre isso de Amazon, que nunca pagou dividendos, é até uma questão interessante, porque tem gente que monta uma carteira para viver dos dividendos. Só monta com base em dividendo. E não é uma estratégia que é errada, ela dá certo, com certeza. Boa. Só que às vezes a pessoa ela exclui ótimas empresas, como essas que crescem muito, simplesmente porque eles não pagam dividendos. Só que eles podem vir a pagar um dia, e tem
um outro ponto também, né? Por exemplo, se eu compro uma Sanepar, que é uma empresa do estado do Paraná, eu quero que me dê dividendos, porque provavelmente eu vou alocar aquele recurso melhor do que a gestão da empresa, já que ela está sujeita à ingerência política. Agora, se o Jeff Bezos não me paga dividendos, eu acho que é tranquilo, porque dentro da minha humildade, assim, eu acho que ele consegue alocar os recursos melhor do que eu, né? Talvez então, não muito, não sei se ele comprou um Bitcoin por dia no ano passado. Se ele mandar esse extrato aí, a gente talvez pode ver se ele durante um intervalo de tempo muito pequeno eu tenha sido melhor do que ele, né? Mas aí a analogia do Fábio é boa, porque, A Tesla por exemplo... comprou Bitcoin, já olha aí, agora, né? Mas nesse ponto sua analogia é muito legal, né? Porque tem gente que compra ali apartamento na planta, e aí é um risco maior, pra receber os dividendos. Depois ele pode alugar o apartamento e tal. E tem um cara que compra o apartamento só quando ele já tá pronto. Cara, tem um monte de gente que nunca investe em um apartamento na planta. Tem cara que fala Eu assim, ó... nunca investiria. É isso. Então, assim, tá vendo? Esse é o perfil. E aí tem alguém que tá errado, cara. O cara da planta, ele tá pagando muito mais barato. Ele tá ganhando muito mais dinheiro ali, se você olhar no longo prazo. Mas nem sob sempre, um risco viu? muito Já maior. vi aqui em São Paulo apartamento na planta sendo vendido por preço 20% mais alto do que o prédio do lado já construído. É que os caras conseguiram, simplesmente com muito marketing e um conceito inovador de viver em 7 metros quadrados. São umas coisas assim em São Paulo, né? Conceito dorme inovador em de pé. dormir em pé. Compre aqui esse mini loft. Tem São umas Paulo coisas assim. todo paulista tem uma explicação pras coisas, né? É muito absurdo, assim. Das primeiras vezes que eu vim em São Paulo, daí eu cheguei muito preocupado, porque eu tinha pegado 3 horas de trânsito. Assim, eu cheguei e falei, caralho, peguei 3 horas de trânsito, mó absurdo. Daí o cara, São Paulo, né? Aí eu descobri que isso é justificativa pra qualquer merda. Você sim. toma um tiro no braço, São Paulo, né? Não, tiro! Não é São Paulo, né? Olha aí, ó. Ah, não, eu tô falando, eu só não bebi porque não tinha quórum, eu só descendo. Quórum eu vou também. Vou fazer às vezes também, né? Tem quórum. Sou o host do podcast, amor. Ah, seria muito deselegante da minha parte. Só pro pessoal que tá vendo o podcast saber, Pra a quem gente não- tem uma política aqui na empresa de não poder entrar com bebida alcoólica. O Kaique desobedeceu, mas não tem problema não, né, amor? Tá, e aí a gente já explicou o porquê que as pessoas investem, né, na bolsa. Eu vou começar passando a bola pro Fábio. Você fala um negócio muito emblemático, Fábio. Você fala que preço não importa. Sobre os principais erros, né? Eu acho assim, um ponto que é importante a gente lembrar é que talvez a parte emocional do investidor ela seja mais importante do que a parte técnica. Porque não adianta nada você ser o melhor investidor do mundo, a bolsa caiu 20% no ano, você vende tudo em pânico. É legal você falar isso porque falam que mulheres investem Sim, melhor eu porque acho elas que são sim. mais sóbrias na questão, não nesse momento, no caso. Da onde vem a afirmação preço não importa? Ela é uma afirmação que ela choca bastante, mas tem muita coisa por trás para chegar nela. Quando você fala preço não importa, é assim, olha, não importa o preço que você vai pagar na ação, você pode comprar ela no preço que ela tiver. Da onde que vem essa afirmação? Essa afirmação vem desde a década de 20, quando o pessoal começou a estudar sobre como que as ações se comportavam. E, enfim, tem vários estudos que mostram, e principalmente os modelos acadêmicos que são mais aceitos, tendem a confirmar uma boa eficiência do mercado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o valor justo de uma empresa ou de um ativo, quando você tem muita liquidez, você tem um valor muito próximo do valor justo dele na maior parte do tempo. Por quê? Porque a ação do Itaú tá R$20. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem bilhões de pessoas, de investidores, negociando naquele preço. As coisas têm um preço por um motivo, né? Por exemplo, Exato. citando Itaú. Ah, Itaú tá muito barato. Tá muito barato porque não tá todo mundo comprando e o preço iria subir até chegar num preço médio. Ah, tá muito caro. Se tá muito caro, por que tá todo mundo vendendo até chegar num preço que seria o E preço sempre justo? tem alguém né? comprando e vendendo, né? É porque toda vez que você vai comprar, significa que tem alguém que tá achando que não tá bom. Mas nesse ponto eu até concordaria, e eu, assim, costumo gostar dessa teoria. Eu acho que é interessante, eu já vi sobre isso. Mas aí no dia que eu vejo o MMX, e eu sei quem tá comprando, porque um monte de gente me manda mensagem falando que tá comprando, e a ação chega naquele ponto e ela não tem operação, cara, ali pra mim não dá pra falar que preço não importa. O que acontece é o seguinte, a hipótese chama hipótese do mercado eficiente, HME, que é a hipótese que foi postulada lá na década de 50 pelo Gini Fama, tem um modelo mais recente que é de 2014, chama Five Factor Model, que explica como que os ativos meio que se comportam ao longo do tempo e fala sobre eficiência. A grande questão é que a hipótese do mercado eficiente, ela não tem a pretensão de dizer que o mercado é 100% eficiente 100% do tempo para 100% dos ativos. Faz sentido. O exemplo que você deu da MMX era uma ação que estava... Quanto que era o valor de mercado dela antes dessa alta? Cara, era nada, assim, Nada. centavos, né? Não tinha nem liquidez também Não tinha direito. liquidez nenhuma. De fato, não vai existir eficiência nisso. Agora, você chega numa empresa que faz parte do S&P 500, você chega numa empresa que faz parte do Ibovespa, por exemplo, que tem muitos investidores institucionais por trás, vendo. Outro jeito que você mede eficiência de mercado, performance de gestores. Antes das taxas, depois das taxas, você vê que é cada vez
menor, porque assim, é difícil você saber se a pessoa ganhou do mercado por competência ou por sorte. É um componente dos dois na maioria das vezes. Então assim, os estudos eles tentam ir para todos os lados para medir se o mercado é muito eficiente ou pouco. Tem uma pouco. história muito boa sobre isso, né? É difícil você medir eficiência no mercado financeiro e é mesmo. Porque é o seguinte, a questão é a seguinte, o cara fala, cara, se amanhã, né, o pior lutador do mundo, eu acordo aqui e falo, vou brigar com o Mike Tyson, meia horinha de porrada. Aí eu vou entrar no ringue com ele, vou tomar 5 mãozadas na orelha, eu volto pra casa e acabou. Eu apanhei, eu sei que não funcionou. Agora é o seguinte, eu falo, eu vou competir com o Warren Buffett. Numa janela de curto prazo, cara, pode ser que você ganhe na Bolsa de Valores, pode ser que você performe melhor que o melhor investidor do mundo. Para você afirmar com 95% de certeza estatística que o investidor ganhou do mercado por competência e não por sorte, você precisa que ele tenha um excesso de retorno de 3% ao ano em relação ao índice por um período de 30 anos. Com a mesma volatilidade do índice. Ou seja, a gente pode ser e você ainda horrível. tem os 5% que pode ser que foi sorte. Então, assim, é complicado. Mas eu acho que, pra gente fechar, eu acho que o que a gente pode tirar dessa interpretação é que, na maioria das vezes, o preço que você vai pagar numa ação é muito próximo do valor justo. É muito difícil você falar que uma ação vale 100, mas, na verdade, ela está sendo negociada por 10, e só você sabe disso e ninguém mais sabe. Você é o gênio? Que né? você é o gênio, né, da coisa. Mas tem um negócio que o Pete falou, que é a questão das expectativas, né? Eu acho que por isso que, por exemplo, o mercado, na maior parte das vezes, eu acredito também numa certa eficiência, mas as empresas são precificadas pensando no que elas vão gerar de lucro daqui até o infinito, aí você traz a valor presente por uma taxa de desconto, né? Mas sobre essa questão dessa diferença de percepção, tem a ver com essas expectativas, com as premissas que eles usam, mas é por isso que tem negociação. Porque se todo mundo acredita que o Itaú está no seu valor justo, ninguém vai comprar, porque já está no justo, ninguém vende porque está no justo. Né? Essa diferença que as pessoas têm de interpretação do valor da empresa, porque o preço está lá, o objetivo na tela. Agora, o valor, o Pete pode achar, vou vender Itaú porque eu acho que ele vai ser disruptado pelas fintechs. E eu posso pensar, Itaú ainda gera uma montanha de caixa, então nesse preço ele está barato e ele pode comprar essas fintechs todas aí, as mais promissoras. Então eu vou e acho que Itaú está com um valor abaixo do seu preço e compro. O Pete acha que o Itaú está com um valor acima do seu preço e me vende, né? E todo mundo sai satisfeito, porque os dois conseguiram o que queriam, né? Eu acho que o mercado ele é extremamente ineficiente no curto prazo. Quanto mais você é a longo prazo, maior a eficiência, porque não tem muita gente sendo muito burra durante muito tempo. Mas vamos voltar à pergunta. Erros. Pode ser, inclusive, um erro seu dessa jornada, assim, que você vê que as pessoas cometendo. As pessoas olharem pro ticker e esquecer o que dá o lastro. Esquecer da empresa. Explica isso pra gente. Ticker, lastro. Ticker é o que você vê pipocando lá quando você abre o seu trade map, por exemplo. É a opinião dos outros sobre o seu ativo, quanto que ele deveria valer. Então, eu acho que o principal erro é você não conseguir visualizar as coisas quando você sai na rua, por exemplo. Então, se você compra uma ação do Itaú e você passa por uma ação do Itaú e não tem a percepção que você é dono de uma parte daquilo, em algum momento você vai entregar a paçoca, vai ser mão de alface. Cara, perfeito. Eu acho que o principal erro é você achar que você está comprando um código e não uma empresa ou um imóvel. Quando você não olha para o lastro, você só olha para a tela, a minha percepção é que você só está dando importância para a opinião dos outros. Você não tem a própria opinião. Isso é legal de dizer porque eu, como uma pessoa que teoricamente não deveria saber bastante, mas eu até sei, né? É engraçado porque desde sempre a gente falava sobre isso em casa, né? O Bruno falava, vou comprar Itaú. E aí quando a gente passa no Itaú, a gente sempre fala, olha, nossa empresa, olha, abriram mais um Itaú. A gente deixou de fazer festa de casamento, de comprar móvel para comprar Itaúsa. Essas ações que a gente fala, isso é um percentual da empresa. Uma ação é um percentual muito pequeno. Mas para vocês entenderem, visualizarem mais fácil, se eu tivesse dinheiro suficiente, comprasse o suficiente de ações do Itaú, eu podia sentar na mesa e fazer igual aqui, e a gente ia começar a mandar no Itaú. Então a ideia é essa. Precisaria de bastante, alguns caso. bilhões. Mas com algumas empresas você não precisaria de alguns bilhões, Sim. só alguns multimilhões, talvez, né? Erro, assim, que eu acho que é bastante comum, porque eu acho que quando você monta uma carteira de investimento de longo prazo, depois que você já tem essa mentalidade, né, vamos supor assim, já entendi que eu não vou ficar ali o dia inteiro comprando e vendendo ação, vou montar uma carteira de longo prazo. Beleza. Esse já seria um erro por si só, né? No começo mas o pessoal faz passando isso, acho que assim, para quem quer fazer o buy and hold, para quem quer investir para as ações por longo prazo, eu acho que o primeiro passo é você entender qual que é o seu perfil de risco como investidor e quais são os seus objetivos.
Porque com base nisso, você vai comprar ativos que tendam a se adequar a isso. Não que você precise ter só empresas de dividendos, só fundos imobiliários, não. Mas sabendo que você quer uma alocação mais conservadora, você escolhe empresas que tenham esse perfil e, além disso, você sabe o que esperar dos resultados da empresa. Eu vejo muito assim, toda vez que eu invisto na Ambev, desde quando eu comecei, foi a primeira empresa que eu comprei. E eu vejo o pessoal, sempre que eu faço vídeo falando dos resultados da empresa, os comentários do pessoal reclamam muito que a empresa não cresce, Mas a empresa não vai crescer. O perfil, então, é muito grande. Você já sabe o que esperar da empresa, então você sabe entender o que ela está entregando e saber se aquilo ali está compatível com o que eu quero. Ao ponto que uma empresa de crescimento, vejo muita gente reclamando, a Renner cresce, mas não distribui dividendo. Tudo bem, mas é uma empresa de crescimento, ela não vai distribuir o dividendo tão cedo. Então, ela está reinvestindo. Porque ela está reinvestindo, porque o lucro dela daqui 5 anos vai ser muito maior do que se ela tivesse distribuindo dividendo agora, porque ela precisa abrir loja, precisa expandir, né, a parte de logística e etc. Então, assim, a empresa, você precisa saber onde você está botando seu dinheiro para saber se faz sentido com... O pessoal tá tipo comprando uma minivan e reclamando que não corre igual um carro esportivo. Exatamente. Isso, né? Eu acho o seguinte, né? Até pegando o gancho do que o Fábio falou, vamos supor, eu era militar e eu já tinha muita segurança porque eu era pago pela União, né? Eu era funcionário daquele pessoal que tem a máquina de criar dinheiro. Então, já que eu tinha tanta segurança assim, eu não achava que eu precisava de carteiras, de empresas, melhor dizendo, focadas em dividendos. Empresa muito grande, que ela é muito previsível, eu podia arriscar um pouco mais. Porque se eu já tinha muita segurança, eu podia procurar um pouco mais de risco. Então, se tiver uma pessoa assistindo aí com esse perfil, eu acho interessante focar em empresas que crescem mais. Cara, já que você tem muita segurança. Isso você falou uma parada muito verdade, mas o que eu vejo muito acontecendo? É o contrário, né? O contrário. Porque a pessoa faz exatamente o que ela é. Se ela é arriscada, ela é arriscada. Então, se verdade, você é funcionário público, tem um bom salário, uma estabilidade... Ela é conservadora. E eu acho até engraçado uma coisa, né? Todo mundo começou a investir aqui, pegou uma longa temporada de quedas nos preços. E durante essa época, eu tinha mais ou menos de 25% a 30% em bolsa e eu era um maluco. Principalmente no meio dos militares, pessoas mais conservadoras, como assim você tem 30% em bolsa? Hoje já mudou, né? Tem muita gente que tem muito mais do que isso, só que acontece isso. Se o cara ele é muito conservador na carreira, ao invés de arriscar mais nos investimentos, ele quer ser conservador lá também. Ele compra, por exemplo, um Itaú, já consolidado, muito dividendo, compra uma BB Seguridade, compra uma Sanepar. Ele não quer comprar essas empresas techs, né, que estão subindo muito. Ele fala, não, isso aí já tá muito esticado, sai do perfil. E o cara que é empreendedor, não. Já corre risco pra caramba aqui. Mete o louco. Ele é 100% em bolsa e só growth, né? Só crescimento. Mas é porque o cara é muito doido já, né? Normalmente abrir uma empresa já é uma coisa de um cara que é um pouco fora da curva nesse sentido de ter medo, né? Então o cara já não tá nem aí com nada. Ele fala assim, porra, tô arriscado aqui em sei lá que tanto na empresa, vai também. E eu acho que o Itaú até... vai fazer melhor que eu. Pois é, eu acho que seria um erro, assim, na minha opinião. Tem que equilibrar isso da vida, né? Eu vejo isso muito quando eu vou falar de reserva de emergência, porque eu sou 100% renda variável e agora meu filho nasceu, 100% renda me bateu uma água na bunda, eu falei... Meu Fudeu. Deus, e se eu precisar não é só você mais, né? Se eu podia ser louco sozinho, agora mais pessoas dependem de mim. E aí eu fiz um vídeo falando sobre reserva de emergência. E eu recebi exatamente esse feedback que vocês estão falando. Então eu falei, putz, o tanto de meses que você deve ter em reserva de emergência é inversamente proporcional ao risco do seu trabalho. Então, um cara que tem uma carreira, sei lá, no exército, ele pode ter menos meses de reserva de emergência, porque a estabilidade do emprego dele é muito maior. E por outro lado, o empreendedor... Um corretor de imóveis. Um corretor de imóveis, ele deveria ter 1 ano ou até um pouco mais. E aí, eu recebi nos comentários exatamente esse ponto. Um cara falando, porra, eu sou professor aqui da cidade X e eu acho um absurdo só 6 meses. E aí um autônomo lá, um cara, pô, eu sou empresário e como é que eu vou ficar 12 meses investindo 12 meses de custo mensal nessa porra? Então, é difícil o cara separar, né, o que ele é enquanto investidor do que ele é... Mas o cara não separa nem na empresa também, por isso que tanta empresa quebra. O cara também. Não tem 1 ano de folha ali, de pagamento garantida na empresa. Na primeira parte da pandemia já teve empresa quebrando com 30 dias. E aí entra até uma parte que o Fábio citou do comportamental, né? Que é mais importante às vezes que o técnico. Tem aquele caso emblemático do fundo do Peter Lynch, que ao longo de 13 anos ele conseguiu uma rentabilidade de 29,2%. Era tipo, dar 100 mil na mão dele, ele voltava 2 milhões e 800 no final de 13 anos. Em dólar, né? Em dólar, né? Maravilhoso. Aí todo mundo pensa, eu quero vale mais do que achar dinheiro que a gente já descobriu. Pois é. Vale mais que barra de ouro. Vale mais que dinheiro. Eu quero investir no fundo do Peter Lynch, quero achar o Peter Lynch brasileiro. Só que a maior parte dos cotistas do fundo do Peter Lynch perdeu dinheiro. Porque eles entravam no fundo na hora que a Malu falou, quando eles
saia na capa da Tava revista, subindo. todo mundo entra, e aí o fundo ele tem um retorno à média, assim, pega um momento ruim, ele cai. O pessoal, na hora que o fundo caía, tirava o dinheiro. E muitas vezes não porque o cara tinha medo, não tinha os aspectos comportamentais. Poderia ser isso também, mas poderia ser a falta de uma reserva. Simplesmente, na hora que a bolsa tá caindo, ela pode não tá caindo descolada do mundo. Na pandemia, a bolsa caiu porque o mundo piorou pra caramba. E caiu tudo junto, né? Caiu o Tudo Bitcoin, caiu, todo mundo ficou criticando o Bitcoin. Cadê a reserva de valor? Que agora que tudo tá caindo O pessoal me mundo. marcava no Instagram, mas arrastava meu nome pro lado pra não aparecer, né? E botava assim o Bitcoin caindo. Teve um cara que escreveu assim, cadê o seu Messias? Mas sobre isso da reserva de emergência é interessante, até porque muita gente fala, e eu concordo, que é interessante começar a investir tendo essa reserva. Porque se ele for fazer só a reserva de emergência, ele quer juntar 6 meses de salário, e ele poupa 10% do que ele ganha um mês. Então ele leva 10 meses para juntar um salário, 60 meses para juntar 6 salários. 60 meses são 5 anos. Ele perderia todo o ciclo de alta que a bolsa teve, aí ele ia começar a investir. Agora eu tô pronto. Pode ser que tenha mudado, né? Quer começar ainda de antes, cara? Tipo, onde começar a investir? Porque o pessoal nem sabe Eu isso acho que às via vezes, né? corretora, porque você consegue separar o dinheiro de investimento do dinheiro. Eita, pingola! Você separa o dinheiro do investimento do dinheiro do seu custo de vida. Então, se você deixa o dinheiro de investimento no banco, você mistura. Aí você fala, quero comprar um tênis novo. Acho que pro cara menos disciplinado, tá pro cara separado menos é melhor. disciplinado, Colocar o dinheiro na corretora, uma parte do dinheiro. O que for investimento, acho que não deve estar no banco. Antes de gastar. Só para Todo o mundo pessoal fala que nunca investiu, o que acontece? Para você comprar uma ação, você compra ação lá na bolsa. Só que você não pode chegar lá, o Fábio quer, não chego lá na B3, abro uma conta Joga e dinheiro eu na vou porta lá do Itaú. e compro ação. Eu preciso ter um intermediário. E o intermediário é a corretora. A corretora ela faz essa intermediação. Muita gente tem dúvida. O que acontece se a corretora quebrar e meu dinheiro tá lá? Aqui no Brasil, as suas ações elas ficam todas no seu CPF lá dentro da B3. Então a corretora Da CBLC, realmente... né? Então a corretora ela é só um intermediário para você conseguir acessar a bolsa. E aí é interessante porque é uma conta que fica separada, né, da sua conta corrente. Então o dinheiro não fica tão perto assim para E você. nos Estados Unidos, o que acontece? Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem uma dinâmica que é parecida também. E assim, para quem quiser investir nos Estados Unidos hoje também é super simples. Você abre conta na corretora lá sem sair de casa, Tem corretora tudo online. até em português já. Corretora hoje em dia com suporte e tudo mais. Você tem as ações ficando no nome da corretora, elas não ficam no seu nome, mas a corretora ela faz a segregação desses ativos dos clientes dos ativos da corretora. E lá eles são fiscalizados pela FINRA, então tem vários órgãos que garantem isso. A diferença é que lá é que você falou, é descentralizado, enquanto aqui é tudo na B3. Exato. Aí a pessoa fala, então aqui é melhor. Se é tão melhor, tinha que ser maior o mercado em comparação com o americano, né? Embora Mas que seja muito seguro também. É bem menor, né? É muito pequena, É perto muito de menor. lá. O mercado inteiro não O dá mercado, se pegar todas as ações listadas no mundo, Estados Unidos 50%, Brasil 2%. Eu acho que o passo a passo é mais ou menos esse. Abrir uma conta na corretora para segregar, pingou o dinheiro na tua conta, já manda para a corretora uma porcentagem, não espera sobrar para ver o que você vai investir. Já define uma porcentagem logo de cara, manda para a corretora. Quer começar em renda variável? Eu começaria por fundos imobiliários, porque eles vão te pagar uma renda mensal, então todo mês você vai receber uma renda. Isso te ajuda, primeiro porque o fundo imobiliário ele oscila menos, ele tem menor volatilidade do que as ações, e também ele te paga uma renda, independente se está subindo ou caindo o preço do fundo imobiliário, ele te paga porque ele recebe dos imóveis, então eu acho que é uma baita porta de entrada na renda variável, seria fundos imobiliários, depois empresas que pagam bons dividendos, depois empresas de crescimento, e aí depois essas coisas malucas aí que vocês investem, tipo Bitcoin. Você não tem não, Pete? Não tenho. Eu não tenho porque eu invisto com a mentalidade de me tornar Você gosta de coisas que gerem caixa. Eu gosto de coisa que gera caixa, porque coisa que gera caixa pode me aposentar antes. Trabalho pra caceta, pode parecer aquela frase do Seu Madruga, né? Que odeia trabalhar e tal. Eu gosto de trabalhar, mas eu quero atingir a minha independência financeira o quanto antes. Ou seja, eu quero ter um fluxo de caixa superior ao tanto que eu gasto por mês o quanto antes. Talvez algum dia eu invista em Bitcoin, mas não enquanto eu não atingir a minha independência financeira. O que eu investia mensalmente era mais ou menos 70%, 75% em fundos imobiliários e Caramba. 20%, 25% em Você ações. gostava dessa renda recorrente. Mas explica Não era- o que é, amor. Não era nem por isso. Era porque
O fundo imobiliário ele é muito mais simples de entender. Quando você abre ali um relatório de um fundo imobiliário, eu estava começando. Então, assim, eu entendi, olha, o fundo tem esses imóveis estão alugados para esses inquilinos, isso aqui dá tanto de aluguel por mês, tem as despesas aqui do fundo, sobra tanto, o fundo distribui todos os meses. Então, você consegue entender, é muito mais simples. É verdade? As ações são mais complexas, então... Porque quase todo mundo ou tem ou quer ter um imóvel. Já a empresa não, né? É um negócio que foge da realidade de muitas pessoas. E aí os fundos imobiliários é como se fossem vários imóveis debaixo daquela... Pode ser um único imóvel, mas geralmente o pessoal procura aquele que tem mais imóveis, né? Mais diversificação. Que, por exemplo, para comprar uma kitnet aqui, ou um estúdio, ou um mini loft, né? Com o nome mais gourmet, você gasta muito dinheiro. Agora, vamos supor que alguém compre vários mini-lofts aí, faça um fundo e comece a vender cotas desse fundo em bolsa de valores. Você vai lá, compra uma cota e para isso precisa de muito menos dinheiro e aí você se torna dono de parte daquele fundo. E conforme ele vai alugando para as pessoas, estou dando exemplo residencial, ele pega aquilo, tira as despesas para o fundo funcionar e o que sobra ali de resultado ele é obrigado a distribuir 95% a cada 6 meses, né? Então, legal. Só que tem um erro nisso aí também, eu vejo, né? Que as pessoas cometem, que é o cara menos disciplinado. Se o cara fica comprando fundo imobiliário, muitas vezes o pessoal quer comprar para quê? O pessoal me pergunta muito, qual investimento que eu posso colocar um dinheirinho e ganhar alguma coisa todo mês para complementar minha renda? Se ele complementa a renda, ele nunca vai conseguir viver de renda igual o Pete quer fazer. Ele né? tá comprando e recebendo. A pessoa vai receber, mas o importante no começo, né? Todo mundo tem que reinvestir aquilo para transformar numa bola maior, né? Você vai reinvestindo, vai comprando mais cotas, ou seja, mais participação nos fundos imobiliários que você já tem, aí você vai conseguir aumentar ali e vai chegar. Recapitulando, abriu conta em corretora, ela começou a separar um percentual da renda no começo do mês, como o Pete falou, ela começou a enviar os recursos, ela partiu de uma alocação mais conservadora, possivelmente já tendo reserva de emergência, comprando fundo imobiliário, comprando empresas mais estabilizadas, né, que já estejam maiores, até pagam dividendos, comprando empresas de growth. E aí, como diversificar ainda mais? Né? Pensar em exterior ou em criptomoeda. O Pete falou que não compraria agora. Sim. Ou seja, né, eu tenho uma visão, o Pete tem uma visão errada sobre esse assunto. Por exemplo, você, Fábio, que gosta muito de diversificar bastante, e Raul, que já tem exposição também em criptomoeda. Quais você acha que são os próximos passos? Né? Alguma marca a ser atingida para começar a ir lá para fora ou para começar a comprar criptomoeda? Antes eu falava que tinha porque, cara, era um abismo investir no exterior. Assim, eu não sei vocês, mas eu tive muita dificuldade no começo. Assim, eu evitei durante muito tempo. Eu também. Muito por conta da declaração de imposto de renda. 3 programas, né? Bastante GCAP, sei lá o que e tal. 3 programas que a Receita Federal impõe para você investir lá fora. Você não tinha uma informação clara do quanto você tinha que declarar, sabe? Tem que calcular o dólar pitaco. Você já calculou o dólar pitaco? Para quem faz o buy and hold, se você só vai entrar lá, comprar as ações todos os meses, não vai vender ou vai vender muito raramente, é super tranquilo, assim. Eu gosto de falar que eu acho, depois que você pega o jeito, mais fácil declarar lá fora do que aqui. Porque lá, você, por exemplo, os dividendos. Você junta os dividendos que você recebeu todos os meses, você vai declarar ali no programa, no Carnê-Leão, ou você importa direto no final do ano lá, que em tese agora, não é o mais correto, mas dá pra fazer também. Né? Agora tá fácil. O problema é que, realmente, se você for ficar comprando, vendendo, comprando ação e vendendo, esquece investir lá fora, porque você vai ter que ficar calculando toda hora da cotação do dólar, de compra, da venda. Só que essa questão do imposto eu acho interessante pelo seguinte, você vê que não é nem a cobrança de imposto que impede as pessoas de agir, é apenas o fato de que você vai ter que fazer uma declaração que você não sabe como funciona. Porque se o cara ele faz uma operação em bolsa, mesmo que ele só compre uma única ação no ano, ele nem venda, ele é obrigado a declarar no ano seguinte. Então lá no final do ano, quando abre uma turma do Viver de Renda e já tá, sei lá, no meio de dezembro, o cara pensa, nossa, eu nunca comprei ação. Se eu comprar agora, eu vou ser obrigado a declarar. Ele adia a compra durante o resto do mês para só comprar no ano seguinte. Então, só o fato de ter que declarar já faz as pessoas gerarem menos riqueza, fazerem menos transações. Mas a gente tava falando, se eu achava que tinha um limite, antes eu achava que tinha por causa de todas essas coisas. Mas aí, hoje em dia, a gente tem algumas corretoras que fazem lá esse trabalho de suporte para brasileiro. E aquela declaração vem hoje em dia com Ctrl+C, Ctrl+V. Você vai copiar o pedacinho que te manda e colar no lugar certo. E eles já falam onde você vai colar, né? Fala assim, ó, nesse programa tal, você vai colar nesse lugar. Quando eu comecei lá em 2015, não era tão simples assim. Então, não era nada simples. Até para enviar recurso era complicado. Foi o que eu te falei. Né? Para você investir na bolsa aqui do Brasil, você vai abrir uma corretora brasileira para acessar a B3, que é a nossa bolsa. E você faz simplesmente uma TED da sua conta do banco para a conta da corretora e manda. Quando você investe lá fora é a mesma coisa, só que você abre a conta lá e faz uma remessa de câmbio. E quando você faz uma remessa de câmbio, a plataforma de câmbio que está fazendo isso para você, ela tem que informar para o Banco Central qual que é a destinação. E tem, mais de 70 destinações diferentes. Tem muito mais, então, só de lá em 2015, raiz. As corretoras meio que não sabiam. Eu informava para quem, olha, vou comprar ações em bolsa. Só que tem lá a opção investir em empresas, a opção investir em fundos. Então,
é uma coisa que lá em 2015 não tinha. E eu até falo que foi o meu maior acerto como investidor e meu maior erro. O maior acerto foi ter começado lá, investir lá em 2015. Quanto que era o dólar nessa época? Você lembra? Cara, o dólar não tava barato, não. Foi quando ele tava, tipo, 3,60. Que era a época do governo Dilma. Começou né? a subir. Depois ele caiu mais. Depois caiu pra 3,20 e tal. Mas foi porque eu fiz a remessa. Como tava dando os bancos não sabiam, de fato, fazer a remessa direito, eu falei, vou mandar por Bitcoin. Eu falei, nossa, que alegria, cara. Abri uma conta lá em 2015, comprei um Bitcoin. Falei, vou mandar R$1.000. Fiz a remessa, caiu lá, comprei tudo em ação da Disney. Eu tava falando com o Perini um dia desse que a gente gravou uma live. Eu falei, cara, eu sempre fui fã do Bitcoin, sempre gostei, só que eu nunca apertei os botões. O único botão que eu apertei foi esse, que eu usei o Bitcoin pra mandar, e nunca mais investi, mas eu sempre quis ter. Mas você tem Bitcoin hoje em dia ou não? Eu comecei a comprar tem pouco tempo, mas muito pouquinho. Cara, eu tive uma vantagem, essa vantagem foi a melhor do mundo. Como eu sempre trabalhei com internet, então assim, eu tinha, a maior parte dos meus recebimentos via internacional. Então eu abri uma conta direto no Wells Fargo e comecei a reter o dinheiro lá. Mas eu não sabia que se você ganha um dinheiro fora do Brasil, você é obrigado a pagar imposto sobre ele, não. Eu não sabia disso. Eu achei que quando nacionalizasse, eles iam pegar esse dinheiro ali. Mas não é bem assim. Você tem que pelo menos avisar que ele existe. E daí eu não avisei, tomei já um bloqueio, a Receita sabe, não tem problema. Tomei um bloqueio de CPF ali em 2015, 16 por conta disso, e aí tive que corrigir. Mas pelo menos eu não tive que fazer remessa internacional, só resolvi problema com a Receita Federal. Tem aquele meme, né? Já viram da declaração de imposto? Queremos que você faça essa declaração de imposto. Ué, mas eu vou ter que avisar pra vocês? Sim, mas... E se você não declarar direito, a gente vai te multar? Mas se vocês sabem que eu tô declarando errado, por que vocês já não fazem? Por que queremos que você informe? É isso que eu queria saber. Mas visando até facilitar essa questão, tanto nacional quanto internacional, que corretoras vocês usam? E pode falar nome, assim, embora a gente não tenha vínculo com nenhuma, até pra facilitar a vida de quem tá assistindo a gente. Quais vocês usam no Brasil e fora? Eu uso a Clear no Brasil e a Avenue no exterior. Avenue fora? Sim. Você, Fábio? Eu uso o Itaú aqui no Brasil e a TD Ameritrade lá fora. Então, eu também uso a Ameritrade lá fora e eu uso a Orama aqui dentro. Aqui eu já usei várias aqui no Brasil. A maior posição que eu tenho hoje é na Rico, tanto da minha carteira quanto a Malu, e lá fora a gente usa a Avenue, um maluco muito mais dinheiro investido do que eu, inclusive. Eu acho importante também a gente separar, tipo, minha carteira toda rendeu X, tá, ok. Mas dentro disso tinha uma parte, vou dar no meu exemplo, tá? Minha carteira tinha uma parte de fundos imobiliários, uma parte de ações no Brasil, uma parte de ações no exterior e uma parte de REITs no exterior, que é como se fossem os fundos imobiliários lá fora, algo parecido. Tinha caixa também? Porque tá quase a arca do Thiago Nigro, né? Que eu falei pra ele que está extremamente ultrapassada. Pra mim, o método correto é a barca, com Bitcoin antes de tudo. Eu tenho um pouco de caixa, assim, mas para outros projetos que não são investimento em bolsa, mas de alocação não, era tudo isso daí. E o que acontece? Minha carteira de estoques, por exemplo, lá fora, quando eu puxei para real, deu, sei lá, 92% no ano passado. Beleza, e eu tenho uma posição grande em Tesla, que subiu muito também. Quanto que Tesla subiu, você sabe de Cara, cabeça? no ano passado em dólar, É tipo o Bitcoin das empresas. Não, talvez, acho que no ano 2020 deve ter sido uns 200%. 200%, muita coisa. Então você tem que comparar também coisas iguais. Então, por exemplo, minha carteira de fundos imobiliários foi o primeiro ano que teve uma performance negativa. Você teve uma valorização muito grande, mas você teve um risco associado a isso nesse Muito, período, cara. né? Por isso que eu falei, não é bom. Talvez 2020 não, porque já é algo mais, hoje mais, talvez até mainstream, né? O Bitcoin. Mas mas, mudou a percepção. Quando o pessoal fala, se você tivesse botado R$1.000 em Bitcoin em 2012, hoje você teria 1 bilhão. Eu não conheço ninguém que botou R$1.000 em 2012 e manteve até hoje. O cara botou 1.000 em 2012 e vendeu em 2014. Perdeu a senha em 2013. Ou perdeu a senha, porque era só R$1.000. E aí passou anos e o cara não lembra a senha. Quando eu criei conta em corretora de Bitcoin, assim, eu comprava um pouco, mas assim, o Bitcoin eu nunca vi como um ativo mesmo. Eu vendi várias vezes, assim, vender a posição inteira várias vezes, diversas vezes. Eu falo bastante isso, por exemplo, quando você tem um ativo muito arriscado na carteira, não entrando no mérito se o Bitcoin é ultra arriscado ou não, mas vamos pegar a volatilidade, tá? Pra falar de risco. Por exemplo, quando eu comecei a investir na Tesla, a empresa estava quase quebrando, foi em 2008 ou 2018. Eu montei 1% da minha carteira em Tesla. Falei, cara, vou botar 1% da minha carteira lá fora na empresa, porque, enfim, analisei a empresa e investi. A ação subiu tanto que virou 15% da minha carteira, só que como eu comprei outros ativos, caiu ali para 10%. Então eu vejo muito assim, se você vai ter um ativo muito arriscado, talvez você ter um peso menor dele na sua carteira te ajuda a segurar. Porque se eu tivesse botado 10% da minha carteira em Tesla lá atrás, eu não ia ter conseguido segurar toda essa alta, porque ela ia virar 90%, 95% da carteira, e eu não quero ter 95% de risco do meu patrimônio em um único ativo, seja ele qual for. Uma vez o Fabão falou numa das redes sociais dele, quem é quase 100% renda variável igual a gente, quanto mais renda variável você é,
mas você tem que ser conservador dentro da renda variável. Então, como eu sou 100% renda variável, eu tendo a investir nas empresas mais chatas, aquelas que pagam dividendos. Menos sexys, né? Aquelas que têm menos apelo, exatamente. Bruno, você fala sobre sexualidade, um dia eu acho que você deveria abrir um sex shop, cara. Sexy shop? Vocês manjam muito disso, eu acho ideal, cara. Já deixo aqui a promessa pública que se a gente abrir um sexy shop, a gente vai enviar o melhor plug anal do Brasil pra você, Obrigado. Obrigado. Aromatizado, sabor pimenta biquinho, que eu sei que você gosta. Tá manjando, hein? É que a gente já fez essa brincadeira uma vez de falar esse negócio da pimenta biquinho. Chegando já ao final, né, amor? Vamos finalizar, então, com um recado final para quem quer começar a investir. É tão difícil quanto ganhar dinheiro em qualquer outro negócio. Então, se você acha que vai ser fácil ganhar na Bolsa de Valores, tente criar um negócio que você vai ver que é tão foda quanto criar um negócio, porque lá onde se negociam negócios. Ficou meio bêbado. O Kaique implicou comigo porque eu tomei metade da pinga dele. Eu vou te comprar outra pinga, ô desgraça. Posso reformular? Qual a porcentagem de pessoas ricas no mundo e de pessoas pobres no mundo? É proporcional ao quão foda é você criar um negócio foda. Não tem ninguém que é muito rico que não criou algum negócio. A não ser que você consiga ter um controle de custo extremamente assim na sua mão, como por exemplo, o Barsi tem um estilo de vida extremamente frugal, que não gosta de ter as coisas, e que não condiz com, pelo menos com o meu perfil, Faria Limer, motherfucker. Então, é assim, ou você faz um controle de custo extremo pra ser rico, ou você cria um negócio, ou você entende que na bolsa você vai negociar negócios e faça parte de bons negócios que no longo prazo vai dar certo. Mas o prazo é sempre longo, não tem como burlar isso daí. Ou seja, é difícil, vai demorar, mas vai valer a pena. Exatamente. No começo vai parecer que é uma migalha que não vai dar em porra nenhuma. Se você conseguir ter um mínimo de resiliência ali, durar 10, 15 anos, tendo a frequência dos aportes é o que vai te deixar rico, não necessariamente a rentabilidade, né? Normalmente a gente fala de rentabilidade, só que não tem como. Um cara que aporta 10 mil reais por mês na poupança, ele vai terminar a vida mais rico do que um cara que aposta, que investe 200 reais por mês na bolsa. Não tem como essa conta fechar. Eu vejo caras que poderiam estar, sei lá, executando cirurgias, ganhando dezenas de milhares de reais numa única cirurgia, parando ali 3, 4 horas do dia pra fazer um trade ou pra estudar a bolsa. Não compensa. Mano, não compensa. Eu acho que a conta não fecha. Então. Não, pensando em alocação do tempo do cara, é muito melhor fazer mais cirurgias do que gastar muito tempo pra investir, assim, no detalhe, né? Faz os aportes, às esse cara usa fundos pra isso, por exemplo. Esse cara que bota num fundo de investimento, cara, se ele vai estar tudo em ETF ali, ele ganhando muita grana, uma melhor pra carteira ele. passiva, né? Ou seja, uma carteira de ETFs que vão só acompanhar ali, né? Os índices, por exemplo. ETF seria isso, é um fundo que tem suas cotas negociadas em bolsa. Eu acho que a grana sempre vem do trabalho, acho que no fim das contas o recado final é esse. Não, das 10 pessoas mais ricas do mundo, 9 criaram negócios e uma delas é o Warren Buffett, que é especialista em comprar partes de belos negócios. Né? E é velho pra cacete, idade né, cara? Eu que não queria chamar de velho porque eu sou um gentleman. Eu ia falar, tem idade pra caramba. Investir é um jeito, né? Acho que essa é a grande ciência aqui, o recado final, eu vou usar o meu recado final pra isso. Bolsa de valores não dá dinheiro. É isso, cara. Você tem que ter um lugar onde você trabalha e vai colocar seu dinheiro lá. Todo mundo que confunde essas duas coisas e quer viver de mercado financeiro, no geral, cara, 99% acaba se ferrando. Porque o lance é que você tem que trabalhar, foca no seu trabalho, investe ali e beleza. Aí você alavanca o patrimônio, faz ele crescer, gera renda. Mas não necessariamente você vai ficar rico de bolsa. Ninguém fica rico só investindo, sabe? Não tem como. Não, gostei do que o Raul falou, de que ninguém fica rico só investindo em bolsa, né? Mas também são raras as pessoas que ficam ricas apenas trabalhando. Esse médico que ganha 50 mil por cirurgia, nenhuma das duas coisas, trabalha, perfeito. Se ele não vai lá, investe pra preservar e aumentar o patrimônio dele, ele não fica rico. Cara, então... eu tenho uma teoria que é a seguinte, as pessoas, eu acho que as pessoas não investem porque elas não sabem. A pessoa às vezes acha que é muito complicado ou ela não tem a ideia de que se ela juntar um pouquinho todos os meses, daqui 10, 20 anos, ela vai ter um valor gigantesco. Então, o fato de você não ter esse conhecimento básico, você desincentiva. Fala, cara, eu prefiro pegar a minha grana e comprar, sei lá, trocar de carro todo ano do que, sei lá, juntar um pouco para daqui 20 anos eu não precisar mais trabalhar. É o famoso, elas não entendem que elas precisam fazer isso. E também eu vejo muito assim, para quem nunca... A pessoa que tá escutando o podcast nunca tinha ouvido falar de bolsa. 20% do que você fizer vai gerar 80% do retorno que você vai ter no longo prazo. Então é fazer o feijão com arroz e juntar um pouco todos os meses e trabalho, aporte e tempo. Não, eu diria que dá, por exemplo, para aprender, sei lá, 80% do que é o mercado em 3 anos e
e os outros 20% você leva a vida toda. Mas como recado final, acho que é isso, né, gente? Então, raros são aqueles que ficam ricos só investindo, raros são aqueles que ficam ricos só trabalhando. O ideal é que você trabalhe e invista para preservar e aumentar o seu capital ao longo do tempo. E eu acho que o meu recado final seria: vá lá, abra uma conta na corretora e dá uma tentada, porque eu acho que só na prática que a gente aprende. Ah, perfeito. Todo mundo Exatamente. aprendeu aqui porque fez, né? Fechou 10. Exato. E agora, gente, como é que as pessoas acham vocês nas redes sociais? @LucasPitt no Instagram. Tem um perfil que não tem a foto do meu filho, que é só de investimento, que é Lucas Pitt Money. E no YouTube é Pitt Money. O meu no Instagram é @fabio.holder, Fábio Holder no Twitter e canal do Holder, com H, no YouTube. O meu é @o Raul Sena no Instagram, Investidor Sardinha no YouTube e @o Raul Sena no Twitter. Eu nem usava o Twitter, mas agora vou usar, porque o Fábio tem. Tá ótimo. Então, pessoal, me siga nas redes sociais também, Instagram Bruno_Perini, YouTube Você Mais Rico. E quem tá vendo esse episódio no Spotify sabe que também existe um canal do YouTube do podcast, onde vocês podem ver a versão em vídeo. Se inscrevam canal lá. Os Sócios Podcast. E quem está vendo no YouTube, por favor, se inscreva, deixa um comentário falando o que acharam do episódio, quem deve voltar mais vezes, quem não deve ser convidado novamente, provavelmente o Pete, né? Alguma coisa assim. E no Spotify dá pra seguir o podcast também, então nos siga no Spotify. Inclusive, quero agradecer a todos que ouviram o podcast. Nós ficamos durante quase 10 dias seguidos em primeiro lugar nos podcasts em alta do Spotify. A gente já tá, inclusive, entre os 200 top podcasts, hoje nós somos os 62. Nós passamos vários podcasts de finanças que existem há No muito dia mais que a tempo. gente estiver vendo, vai estar 50 já, pelo Exatamente. menos. Eu ia Excelente. agradecer, mas ele não me deu espaço, né? Então, obrigada às pessoas que estão assistindo. Continuem acompanhando o canal, né? Aqui o podcast sempre tem mais novidade, entretenimento. Quem sabe o nosso novo episódio, a gente falando do nosso sex shop, não é mesmo? Pois é, quem Olha aí. sabe, né? Olha o spoiler. Mas é isso, gente. Um grande abraço e até a Obrigada por próxima. ter assistido. Beijo.